Boa noite. Esperando aqui as pessoas chegarem. Dani Gomes já entrou por aqui. Boa noite, gente. Importante demais a gente poder se encontrar hoje. Celinha tá por aqui, a Maiara Fafini, o Mário. Enfim, gente, o Seymour, acabei de ver que entrou. Enfim, a gente se encontrar por aqui nesse momento é fundamental. Eu me atrasei hoje porque eu estava até agora na sessão do plenário da Alerj, né? Na verdade, na sessão remota. A gente votou muitos projetos hoje e acabou que agora no finalzinho eu tive que presidir a sessão, porque quando o presidente sai, ele delega alguém para presidir no lugar dele, ele me delegou, então fiquei até agora e deleguei outra pessoa para continuar a sessão, porque não, na verdade a sessão deveria ter terminado às 18h30. Mas hoje, gente, eu não queria deixar de fazer essa live porque a gente está com essas situações extremamente dramáticas, né? Vocês viram aí a atualização do número de Covid no Brasil. A gente tem 71.886 casos no Brasil. Nas últimas 24 horas morreram 474 pessoas e, concretamente, no total de mortes, a gente tem 5.017 mortes no Brasil. É claro que esse número é subnotificado, a gente não tem testagens cotidianas, falta uma estratégia que consolide o processo de testagem no Brasil e no Rio de Janeiro. Então, esses dados e uma pesquisa do G1 já mostrou que esses dados estão pelo menos furados aí em cerca de 150% a 160%, ou seja, o número pode ser muito mais assustador. E, sem dúvida nenhuma, a gente sempre fala que a gente não se deixa levar pelo número, né? Porque esses números, na verdade, são vidas, são famílias inteiras por trás desses números frios, né? São histórias de vida. Então, eu já quero deixar aqui a minha solidariedade a essas famílias que perderam seus entes queridos, mas também entendendo o nosso papel nesse lugar também de luta cotidiana, né? Sem dúvida nenhuma, quando a gente olha para cada um e cada uma com a possibilidade real, enfim, de se infectarem, porque o coronavírus é muito fatal, enfim, e a sua contaminação ela é muito rápida. A gente precisa criar condições das pessoas ficarem em casa, ficarem isoladas, que essas pessoas fiquem em quarentena, em isolamento social, sem que para isso precisam passar fome, porque é disso que a gente está falando nesse momento. Então, a gente também precisa falar do que acontece no interior do Rio de Janeiro. A gente tem aqui um convidado hoje, que é o Yuri. O Yuri faz parte da construção também do mandato do deputado federal Marcelo Freixo, e isso é importante para a gente também ter uma perspectiva tanto do que está acontecendo no interior do Rio de Janeiro, mas também numa perspectiva de quais são as políticas públicas que a gente deve trabalhar. E por isso, né, quando a gente fala o Rio de Janeiro, na verdade, a capital do Rio de Janeiro, ela é o centro da Covid hoje no estado. E a gente fala muito disso, porque a gente tem um riocentrismo colocado, mas a gente precisa saber o que está acontecendo nas outras cidades do interior do Rio de Janeiro. Então, por isso, a gente convida o Yuri, que é de Petrópolis, para construir aí também uma análise que possa dar conta do que está acontecendo no interior do Rio de Janeiro. Eu vou aqui convidá-lo, o Yuri já apareceu por aqui, e aceita entrar aqui com a gente e dar boa noite, Renata Lira, Caio, o Flávio está por aqui também, Elton. Boa noite para vocês aí, Yuri. Oi, Yuri. Olá. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, Rê? Tudo Tá bem? me vendo tranquilo aí? Aqui deu uma travada. Tudo bem. Não, tá ótimo. Ah, que bom. Ah, que bom. E aí, muito trabalho hoje, né? Muito trabalho. E aí, Plenário. eu pedir desculpa, porque Nada. acabei tendo que fazer, presidir a sessão
da Alerj, e ainda, só para você ter uma ideia, ainda não acabou. Eu acabei que passei a presidência para que pudesse vir fazer essa live com você, porque eu considero super importante a gente ter um panorama do interior, né? O que está acontecendo em Petrópolis, o que está acontecendo em outros lugares que, infelizmente, ficam invisibilizados porque há um riocentrismo, concretamente, né? Não só porque aqui a situação de fato é dramática, a capital tem mais casos, mas também porque a gente tem uma situação concreta de visibilidade para as coisas que acontecem aqui na capital. Então, as coisas que acontecem no interior fica em segundo plano. Isso é muito ruim. Isso é ruim para a gente fazer política pública. Isso é ruim para a gente entender também as necessidades que está tendo em outras cidades. Vejo aqui que acabou de entrar as meninas do Griot de Cabo Frio. Vejo aqui também a Carol de Cabo Frio. Um beijo grande. E a gente quer fazer essa rodada mesmo para a gente falar das necessidades do interior. Então, obrigada mesmo, Yuri. E apresenta para a gente um pouco da análise que vocês estão tendo, o que vocês estão passando lá em Petrópolis. Aí em Petrópolis, né? Porque você está em casa. Estou em casa, estou no isolamento. É isso, velho. Opa, dei uma balançada aqui no... Mas, primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou acompanhando todas as suas lives, o conteúdo está muito bom. E que bom que você abriu espaço para a gente falar do interior. Realmente acontece esse riocentrismo. A gente que fica aqui nos outros municípios do interior acaba se sentindo um pouco deslocado das manchetes de jornais. Os dados demoram um pouco a serem tabulados e fica essa sensação de dois rios. O do Grande Rio e o do interior do estado. Por mais que Petrópolis e outros municípios, no papel, façam parte da região metropolitana, e isso é importante para construir política pública, para o desenvolvimento econômico e social, ainda assim a realidade é muito distinta, né? A gente tem, geralmente, equipamentos de saúde em menor proporção do que na grande capital, do que na região da Baixada Fluminense, do que em Niterói, e isso tudo influencia no momento de crise como esse. Você pode ver aí que saiu nessa semana uma perspectiva, uma pesquisa que fez o levantamento que o isolamento social no estado todo caiu de 70% para 50%. Então, isso não está acontecendo só na capital, isso está acontecendo também nas cidades do interior. Às vezes até principalmente, porque as prefeituras não possuem uma capacidade de resposta, não possuem recursos, não possuem capacidade de política pública como a capital possui. Então, se a capital já está com essa necessidade, com essa demanda mal atendida, imagina as cidades menores, que muitas vezes não têm receita, que muitas vezes não têm quadro técnico, que muitas vezes não têm profissionais de saúde o suficiente. Então, o quadro é muito drástico. Aqui em Petrópolis, na região serrana, em outros municípios do estado, eu tenho conversado com muita gente, até por conta do Nós pelo Rio, né? Projeto que a gente faz parte em conjunto lá com o Marcelo Freixo, a gente dialoga com as cidades do interior e todo mundo fala que nas últimas semanas o isolamento, o distanciamento realmente foi quebrado. As pessoas andam na rua cada vez mais com máscaras, só que ainda assim você vê que é um uso da máscara quase que fictício, né? Porque as pessoas andam com a máscara, mas colocam a mão na máscara o tempo todo, abaixam a máscara o tempo todo, ficam perto uma da outra. Nessa semana a gente teve aí a liberação de uma parte do auxílio emergencial, com todos os problemas que o auxílio está tendo. E o que a gente mais viu foram filas e filas na porta da Caixa Econômica Federal por todo o estado. Acompanhando pela TV aqui, eu vi que em todas as cidades da região serrana, Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, todas elas passaram por esse problema. Aqui em Petrópolis, em específico, a Prefeitura colocou a Guarda Civil e a Defesa Civil para ajudar nesse processo, garantir ali 1,5 metro entre as pessoas na fila da Caixa, orientou e tudo mais. Porém, na maior parte das cidades, isso não aconteceu. Ao mesmo tempo, algumas secretarias de educação já estão entregando cesta básica ou entregando um cartão de auxílio para a merenda escolar. E a mesma coisa aconteceu, aglomeração em porta de escola, por mais que fosse agendado por turma, agendado por escola em diferente dia. Então, assim, parece que as pessoas não acordaram ainda para o que está acontecendo, Renata. Por mais que a gente fale nas redes, por mais que os números cresçam a cada dia. Você falou dos números do Brasil, mas o do estado do Rio de Janeiro saiu agora há pouco, enquanto você estava no plenário. E a gente já tem 8.504 casos confirmados. Isso é, de ontem para hoje foram mais 506. Sendo que ontem, você sabe, a gente bateu recorde.
Ontem a gente bateu o recorde de novos casos, que foram 833 casos, e mais de 700 só na capital. De mortes, hoje a gente já atingiu 738, são mais 61 mortes no estado. E como você colocou muito bem, para além das subnotificações, existe também uma discrepância absurda entre os dados dos municípios e os dados que o estado divulga. Então, quando você pega o mapeamento das prefeituras e olha o que o estado apresenta do quadro das cidades, às vezes você vê diferença de 50 a 60 casos. Então, o estado não está conseguindo acompanhar as testagens das prefeituras. E isso faz com que a gente possa ter, de um dia para o outro, um aumento vertiginoso, um aumento absurdo. Então, está muito difícil, Renata. A gente tem que trabalhar cada vez mais com essa conscientização, mostrar para as pessoas que o pico foi anunciado entre abril e maio, e a gente nem terminou abril ainda. Então, ainda tem todo um mês de crescimento. E se a gente não pensar políticas públicas para as cidades, não pensar que o governo federal e o governo do estado precisam sim enviar recursos para as prefeituras, a gente não vai conseguir superar isso. É o que eu sempre falo, a vida das pessoas não é no ambiente abstrato da conjuntura nacional, não é no ambiente abstrato da conjuntura estadual, a vida das pessoas acontece nos municípios, nas favelas, nas servidões, nas escadarias, aonde a vida real acontece é nas esquinas, e nas esquinas elas estão colocadas nas cidades. Se a gente não olhar para as cidades agora, se o governo federal não soltar recursos para as prefeituras, a gente não vai dar conta, Rê. Eu acho que quando você traz essa análise, Yuri, é assim, é muito dramática toda a situação, né? Quando a gente olha, é isso, você está trazendo todos os relatos aí de como a região serrana está colocada. A gente vai ter também um papo em breve com a Carol de Teresópolis. Carol Quintana, grande amiga. Exatamente. Justamente para fazer esse giro, para a gente entender o que está acontecendo. Porque, além da subnotificação, a invisibilidade dos casos ela é muito grande, né? Hoje, por exemplo, a gente tem situações alarmantes, né? Há pouco me mandavam aqui o caso da UPA da Maré, que não tem médico e que já tem corpos acumulados. Olha isso. Obviamente, esses números ainda não estão quantificados, né? Obviamente, a gente tem, quando a gente olhou assim, um déficit de profissionais de saúde, hoje no estado do Rio de Janeiro, está beirando a 2.000 profissionais que estão aí afastados por conta das questões relacionadas diretamente ao coronavírus. Então, são pessoas que estão ali com sintomas, enfim, e outras até que já vieram a óbito, né? Concretamente, porque andei conversando com algumas enfermeiras e uma delas, uma que eu conheço bem, que é, enfim, a Andréia Costa, e ela trouxe aqui sim uma situação dramática. Só no hospital que ela trabalha, e ela, na verdade, ela está no SAMU agora, mas trabalhou em diferentes hospitais, ela teve ali, perdeu 3 médicos que ela conhecia, dois eram mulheres e um homem, e um companheiro, enfermeiro. Eu estou falando de uma pessoa que eu conheço. Eu não estou falando de uma tem pessoa... Nome. Pessoa tem nome, tem endereço. De dados completamente... Não, eu conheço. Então, assim, olha o tamanho do drama que a gente está e também o tamanho da irresponsabilidade que a gente vê do poder público, né? Quando você fala, olha, o governo federal tem que liberar verba para os municípios, e a gente vê o que ele tem feito de chantagem com os estados e municípios, né? Quando a gente olha a política global, o quanto que a pandemia ela também está sendo utilizada pelo governo do Bolsonaro, além dele negar a ciência, além dele negar a realidade, enfim, ficar com o povo dele, fazendo carreata, botando o povo para sair do isolamento social. A gente viu ele próprio incentivando o fechamento do Congresso Nacional, fechamento do STF nas últimas manifestações que ocorreram. Enfim, esse é um governo que a gente olha e vê claramente como o governo da necropolítica, onde ele coloca exatamente a possibilidade de morte. Então, se ele mesmo não mata, ele deixa morrer com a desassistência, e isso tem a ver
com a distribuição do orçamento para todos os estados e para os municípios. E nesse momento ele usa toda a lógica que ele tem de privatização, que é da política bolsonarista. Então, aqui no Rio de Janeiro, no estado, mesmo que o Witzel tente demonstrar alguma coisa de polarização com o Bolsonaro, na verdade ele introjeta na política dele toda uma política privatista, né? Não sei se você acompanhou, Yuri, mas ele mandou para a Alerj, na última semana, em pleno feriado, um pacote de privatizações, com possibilidade de privatizar as universidades públicas, privatizar a FAPERJ, que é um fomento importante para as pesquisas, e a gente sabe que pesquisa, ciência é soberania, né? Então, não é arma nuclear, como o filho do Bolsonaro fala. Ele diz que um país é forte tendo arma nuclear, tendo poder nas Forças Armadas. Não, é ciência e tecnologia. Está aí os Estados Unidos. Desculpa te interromper, mas é isso. Os Estados Unidos responde a 1/3 dos casos no mundo. Os Estados Unidos já tem 1 milhão e são 3 milhões no mundo. E é isso. Tem lá um monte de ogiva nuclear, mas está dando conta do problema de saúde pública? Não tem sistema público, não cuida das pessoas, não é isso? Desculpa, é só um parênteses. Não, claro, você tem toda a razão. Agora você vê essa situação. Então, nesse momento, o governo do Bolsonaro, ele aproveita da pandemia para chantagear Estado, para chantagear municípios a privatizarem os seus bens. Então, está na conta, desde empresas públicas de distribuição de água, e a gente sabe que a distribuição de água é um problema crônico no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Então, nisso, a gente mercantilizar a água nesse momento, o quanto que a gente tem aí de problema nisso, né? Se a pessoa não tem água para beber, ela vai ter água para não vai ter água para lavar as mãos, né? Imagina, você não tem nem água para beber, como é que você vai priorizar uma água para lavar suas mãos? Isso não existe, né? É surreal. Então, ele está usando esse momento para servir de chantagem também e fazer com que esses municípios se rendam ao sucateamento do próprio Estado, né? E é muito louco nesse momento que todos os países viram que a única forma de salvar vidas é justamente fortalecendo a máquina do Estado, não é mesmo? Perfeito. E é a luta que você tem feito na Alerj desde o início, é a luta que eu faço aqui em Petrópolis, de defesa irrestrita do Estado. Estado como provedor de proteção social, como provedor de política pública e como trincheira mesmo de combater as desigualdades sociais. Não dá para a gente imaginar um Estado que está à mercê do mercado, que quer pegar uma crise econômica e de saúde e ter um oportunismo de privatizar, o que inclusive dava lucro para o Estado, porque a SEDAI nos últimos 3 anos deu dinheiro para o Estado. E o Witzel aproveita esse momento e pressiona vocês aí na Alerj. Inclusive, o próprio governo do Estado está dando pouquíssimo suporte para as cidades. Vocês aprovaram na Assembleia aí mais de 1 milhão para cada município. Assim que começou a crise, vocês aprovaram do orçamento da Alerj mais de 1 milhão para as cidades. E o governo do Estado simplesmente não está fazendo nada, principalmente para o interior. E essa perspectiva de sucatear o que é público está custando vidas. Porque o colapso que está dado na rede estadual é justamente por essa falta de investimento constante no SUS, que vem lá do governo federal, claro. A gente sabe lá da emenda constitucional 95, a PEC do teto de gastos, que a gente chama de PEC do fim do mundo, que o Temer aprovou antes de sair do governo. A gente sabe que a carga tributária brasileira concentra muito na União, as receitas ficam muito para a União, um pouco menos para os estados e quase nada para os municípios. A gente sabe tudo disso. Só que as escolhas políticas e de gestão que o governador tem feito é de privatizar essas empresas públicas, essas universidades, e de não dar suporte para as cidades. E está aí o quadro, né? Se você pegar a rede estadual hoje de saúde, você tem só 18 leitos disponíveis. Lá em Volta Redonda, a cidade do Rio já não tem mais UTI disponível. Então as pessoas estão tendo que andar mais de 100 quilômetros para ir lá em Volta Redonda, sendo que Volta Redonda só tem 18 leitos disponíveis UTI. E o pior de tudo, essas 18 vagas correspondem a quase 80% da ocupação de Volta Redonda. Então daqui a pouco não vai ter vaga em Volta Redonda. Ele inaugurou um hospital de campanha com recursos privados, inclusive, que é o do Leblon, e esse hospital ele teria 200 leitos para atender a população com Covid-19. Ele inaugurou com 30 leitos, sendo só 10 de UTI.
Então, o que você falou é meio que um oportunismo político de falar, estou inaugurando. Mas prometeram 10 hospitais de campanha por todo o estado. E a gente não tem perspectiva dessas inaugurações. Enquanto o último dado que eu tenho aqui são de 326 pessoas na fila por leitos de UTI em toda a rede estadual. Isso só de pessoas que estão com Covid ou que estão com suspeita de Covid. Imagina aquelas pessoas que estão infartando, que estão se acidentando no trânsito, porque a vida não para. Por mais que o isolamento social acabe diminuindo um pouco as interações e, consequentemente, até os problemas de saúde que se desdobram disso, as pessoas continuam com doenças crônicas, as pessoas continuam tendo outros tipos de quadros graves. E aí você tem só por Covid uma fila de 326 esperando leitos de UTI. O outro dado que me assustou foi que, desde que começou essa crise no estado do Rio, cerca de 150 pessoas já morreram com problemas graves respiratórios. Ou seja, para além das subnotificações, como você apontou, a gente tem a certeza, isso dados do poder público, que pelo menos 150 pessoas morreram no estado porque não tinham respiradores, não tinham leitos de UTI. E isso vai aumentar em maio. Isso vai aumentar, porque o isolamento social está sendo quebrado, porque o governo do estado não está dando resposta. Você teve até indícios de fraude nessas licitações. Prefeitura do Rio, que é quem mais está ocupando esses leitos, pelo quadro do Rio, como você trouxe muito bem, também não dá resposta. O Crivella fica naquela, estou contratando profissional de saúde, estou comprando respirador, e nunca chega, não chega nunca. As prefeituras aqui não estão dando conta. No caso de Petrópolis, eles acertaram muito em medidas sanitárias. Barreira, de limpar a rua, isso tudo está correto. Mas estão esquecendo da crise social que vem junto. Não estão dando apoio aos trabalhadores contratados da prefeitura, tem gente sem receber, não estão olhando para os mais pobres, não estão olhando para os autônomos, para os MEIs, para os trabalhadores ambulantes. Então falta resposta. Como você falou, o poder público não está conseguindo dar resposta e, com certeza, quando a gente fala de cidade, isso é muito influenciado pela falta de postura do governo federal, pela irresponsabilidade do Bolsonaro e desse ministro da Saúde que ele colocou, que é um poste, né? Só fica lá reproduzindo o que ele fala, pela visão totalmente anticientífica que eles estão defendendo e pela incapacidade do governo do estado aqui no Rio de Janeiro, porque a gente sabe, né? O Witzel é um acidente de percurso. Então, não tem condições de governar, não consegue dar atenção para as cidades e fica nessa daí, patinando, enquanto as pessoas estão morrendo com uma fila dessa absurda de gente precisando ser tratada. Exatamente. E quando você fala do quanto o Witzel é um acidente de percurso, mas ele aprendeu direitinho com o Bolsonaro, né? O bolsonarismo é muito eficaz na política de chantagem, né? Quando você vê o que o Witzel fez com as cidades aqui do Rio de Janeiro, é absurdo. Ele enviou uma carta para os prefeitos das cidades se comprometerem com o processo de privatização das distribuidoras de água. Ele fez uma carta. Isso todos os prefeitos receberam, né? Os prefeitos que não têm ainda privatizada a sua distribuição de água. E isso é muito grave. Porque o que ele impõe? Exatamente o não envio de recurso para essas prefeituras. Então, nesse escopo dessa construção, ele faz um decreto que libera 30 cidades para uma circulação interna dentro dessas 30 cidades. É isso. E disse que eram só cidades que não tinham casos confirmados de coronavírus. Ora, se não está havendo teste, se a gente tem uma subnotificação real, como é que alguém pode afirmar que existe no estado do Rio de Janeiro alguma cidade que não tenha coronavírus? Então é de uma irresponsabilidade gigantesca. A gente tem que repetir isso que nem como mantra, né? E quando você fala do que é a prioridade nacional e das outras coisas que a gente vivenciou essa semana, né? Com Moro pedindo demissão, mas a gente sabendo que ele reza exatamente na mesma cartilha do Bolsonaro, que eles são, né, faces da mesma moeda. Quando a gente olha e vê nesse momento o Witzel dizendo que quer privatizar por conta do processo de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, ele, na primeira oportunidade, já sugeriu presentear
o Moro com uma secretaria. Que, obviamente, para você ter uma secretaria, você despende recursos públicos, ou seja, dinheiro público para satisfazer o seu ego e para presentear o Moro. Olha que loucura! Então, a gente vê o tamanho do problema que a gente tem com esses bolsonaristas no governo. Eles só pensam no seu ego, na sua construção pessoal, porque o Witzel há um tempo, né? E, na verdade, a rusga toda dele com o Bolsonaro é justamente porque no primeiro mês do governo ele já saiu falando no mundo inteiro, foi numa viagem ao exterior, que ele queria ser presidente da República, né? Então, há uma construção, absurdo, há uma construção de um processo de projetos pessoais, particulares, dentro do poder público. Isso é muito sério. Quando a gente olha, por exemplo, lá a tentativa do Bolsonaro de blindar a família dele para que não haja investigação na Polícia Civil contra os filhos dele, né? Os filhos dele que já estão por aqui de crimes cometidos, né? Impressionante, porque sim, ninguém tem dúvida de que é crime. Agora, como é que o poder público, enfim, o judiciário vai se organizar para, de fato, levar esses criminosos ao júri, né? Para responderem sobre os seus crimes. Então, isso é muito sério. A gente precisa não só trazer esse tema, eu estou vendo aqui que alguém falando da questão das aglomerações, que isso é grave, que o próprio governo influencia as pessoas de saírem do isolamento. Isso é absurdo, Monique. Inclusive, a gente precisa não só reafirmar a necessidade do isolamento social, mas reafirmar a quarentena, porque esse governo da necropolítica, ele também é da desinformação, ele também é da ignorância. Então, ele usa desses instrumentos, dessas estratégias, para desmobilizar aquilo que a gente tem como principal defesa nesse momento, que é justamente a quarentena e o isolamento. Então, Yuri, eu acho que é importante você também trazer um panorama de como é que está colocada as disputas na cidade, né? Porque eu acho que, assim, não tem nada por acaso. Quando a gente está falando da questão da prioridade do governo federal, do governo estadual, e como eles olham para os municípios, e esse ano é ano de eleição, né? Eles estão muito vidrados nessa possibilidade de eleger os deles. Exato. Então, nesse sentido, a política pública acaba sendo utilizada também para uma auto-organização deles. Como é que você está vendo isso aí? A região serrana ela é complexa. A gente sofre muito aqui por um certo espírito provinciano que toma conta. Por mais que cidades como Petrópolis, que é a cidade que eu moro, que eu trabalho, dou aula aqui, e fui candidato a prefeito na última eleição, fiquei em terceiro colocado, mas um pouquinho a gente ia para o segundo turno ali. Conheço bem a cidade, seus mais de 200 bairros, sabe? Milito mais do que da metade da minha vida, eu tenho 30 anos, milito desde os 14. Então, por mais que a gente saiba que a história de Petrópolis tenha até mesmo um traço operário, tivemos aqui grandes mobilizações no início do século passado. O próprio Prestes falou, Luiz Carlos Prestes disse, o Cavaleiro da Esperança, que as lutas de Petrópolis deveriam se espalhar por todo o Brasil. Por mais que tenha isso, e seja uma cidade construída por negros, tínhamos povos indígenas que foram dizimados aqui, e até mesmo pelos colonos que vieram, que eram trabalhadores, eram europeus, mas eram trabalhadores. A gente entende que isso foi se perdendo, infelizmente, por um senso da classe política e econômica, da burguesia aqui, de um espírito provinciano. Isso fez com que o Bolsonaro tivesse 74% dos votos no segundo turno aqui. Então, estou numa cidade que a gente enfrenta uma direita muito raivosa. E eu dou, inclusive, o exemplo daquele Boçal, que é deputado federal, aquele Daniel Silveira, que é de Petrópolis. É um cara que eu tenho enfrentamento diário, que quebrou a placa da nossa querida companheira Marielle. E a gente sabe tudo que ele faz. Umas 3 semanas atrás, ele quebrou a barreira sanitária da prefeitura, pegou um carrão importado lá e arrastou a manilha que a prefeitura tinha colocado em uma das entradas da cidade para fazer com que as pessoas fossem medidas com termômetro, tentar evitar um fluxo que não fosse controlado do ponto de vista sanitário. E aí ofendeu uma grande comunidade, que é o Vale do Carangola, uma comunidade popular,
uma comunidade esquecida pelo poder público. E aí eu fiz o enfrentamento, fiz vídeo, dei entrevista na TV, quem quiser pode até acompanhar na minha página, está ali disponível. Então, onde eu quero chegar com isso é respondendo a sua pergunta. Essa galera está muito assanhada. Essa galera quer perpetuar esse projeto de poder do Bolsonaro nas cidades. Porque é aquilo que a gente conversava no início, é onde a vida real acontece. Se essa estrutura de poder bolsonarista, agressiva, autoritária, tomar conta de prefeituras, a gente está falando de perseguição aos servidores, total fim de carreira, total valorização desses servidores e total aparelhamento da máquina pública. A gente está falando de mecanismo de segurança pública municipal, as guardas e outros órgãos de fiscalização que podem começar a agir de forma autoritária, de fechar comércio, de fechar comércio noturno, onde a juventude ocupa, de proibir atividade em praça, de aumentar, de fato, essa presença ostensiva do Estado, já que a visão deles é essa, de combater os professores em sala de aula nas escolas municipais. É algo que a gente vai sofrer censura, com certeza, porque são eles que querem a lei da mordaça, ou escola sem partido. Então, esse projeto de poder deles, se for consolidado, principalmente nas cidades do interior, a gente vai ter um prejuízo histórico, nós vamos ter um retrocesso histórico e companheiros e companheiras perseguidos. Isso é muito grave. Exatamente. Rapidinho, só para fazer um parêntese nessa figura que você acabou de citar, é muito simbólico que na briga que a gente teve ali do Moro com o Bolsonaro, para justamente livrar os cerca de entre 10 e 12 deputados bolsonaristas do Rio de Janeiro, está essa figura que você citou. Exato. Aí que quebrou a placa da Marielle. Então, a intervenção do Bolsonaro, quando o Moro mostra como prova, ele estava falando exatamente de 2 deputados bolsonaristas e entre eles está esse valentão aí que você cita. Exatamente. Que já é investigado pela Polícia Federal por conta da mobilização das manifestações pedindo pela ditadura militar, pedindo um AI-5, enfim. Então, essa é uma das investigações que o Bolsonaro estava tentando evitar que fosse feita pela Polícia Federal. Então, é muito importante a gente olhar como é que as coisas vão se encaixando, né? Essa estrutura de poder é construída nas cidades. Ele foi o deputado federal mais votado de Petrópolis. Eu fiquei entre os mais votados para deputado estadual ali, tentando puxar o campo progressista, o campo popular, a esquerda, mas, sabe, é isso, conseguimos falar com muita gente, mobilizar trabalhadores e trabalhadoras, mas esses caras vieram com fake news, com WhatsApp, e ele foi um dos mais votados aqui e está na disputa do município. Então é o que você falou, ele tem um vínculo direto com essa prática do bolsonarismo, tanto que foi suspenso do Congresso. Esse deputado ele não está podendo exercer o papel de deputado federal e não faz nada pela cidade. A única coisa que ele fez durante a crise foi isso: ofender uma comunidade popular que passa por sérios problemas, abandonada, e quebrar uma barreira sanitária. Então, essa disputa é importante também para a gente perceber como os mandatários atuais vão responder. Porque essa pressão que eles fazem, tentando mobilizar os trabalhadores que estão passando por uma crise econômica, porque a gente sabe que essa crise econômica está dada. Um exemplo, aqui em Petrópolis hoje, os motoristas de vans escolares foram até a prefeitura para pedir um apoio da prefeitura. A maioria ali entende que não dá para voltar ao trabalho, que as aulas têm que estar suspensas, que o isolamento é fundamental. Mas a prefeitura não deu um apoio econômico para eles, como aconteceu em outras cidades, para esses trabalhadores autônomos, para esses MEIs. Então, esse discurso do bolsonarismo, com o comércio fechado, se o poder público não fizer política social, não olhar para quem mais precisa, não olhar para o pequeno comerciante, para o pequeno trabalhador, esse discurso idiota do bolsonarismo pode colar. Isso é muito perigoso, porque dá esse efeito que a gente percebeu, do fim do distanciamento social, das pessoas cada vez mais contrárias às políticas de saúde que são fundamentais. Então, imagina se eles conseguirem ocupar as prefeituras do nosso estado, principalmente do interior. Para você ter ideia, lá em Cabo Frio, você citou a Carol Vercais, a nossa companheira aí, lá do Mandato Freixo, ela passou por uma coisa lá essa semana que é absurda. O prefeito de Cabo Frio foi diagnosticado com Covid-19 há menos de 15 dias atrás, ou seja, era para estar em total isolamento, e o sujeito simplesmente foi na rua fazer compras, Renato. Tem foto dele andando de moto, só com uma máscara, fazendo uma comprinha no supermercado.
Então, no interior do estado, a gente acompanha umas coisas bizarras dessas que parece que é de novela, né? O cara tá lá, fez um vídeo se explicando, mas já está propondo para as próximas semanas flexibilizar o comércio. Em Teresópolis, lá da Carol Quintana, nossa companheira também, o prefeito está sendo pressionado pelo Ministério Público para ampliar o número de leitos em UTI, porque ele é dessa postura de um liberal, né? De um Bolsonaro cheiroso, que a gente brinca, né? Tipo um Dória. Não, eu sou gestor, nunca fui político, mas não está sendo gestor agora, porque o judiciário está tendo que pressionar ele para ele abrir leito, porque não tem compromisso com a vida das pessoas. Então, isso tudo fica meio apagado no noticiário, e se a gente não conseguir falar pelo interior, dificilmente a gente vai ter força e capacidade para brecar esse discurso bolsonarista que é antipovo, que é antivida, que é antigente, e que se tomar conta das prefeituras, nós vamos ter que ter muita resistência e muita capacidade de sobreviver. Exatamente. Yuri, e falando de sobrevivência, né, você mostrou aí o quanto que essas comunidades mais pobres, esses bairros mais pobres aí, de Petrópolis, que também lutam para sobreviver. Né? É impressionante, né? Porque aqueles e aquelas, você citou os motoristas de van, né? Que completamente está no trabalho informal, que não tem, que precisa trabalhar de manhã para ter o que comer à noite, né? O quanto que essas pessoas hoje estão fragilizadas nesse processo também. E aí, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem visto, porque nesses bairros mais pobres, nessas favelas, as pessoas elas já têm uma questão da sobrevivência colocada nelas, a revelia do próprio Estado, porque assim, se ela depender que o Estado chegue lá para fazer aquilo que elas precisam para a sobrevivência delas, desculpa, mas vai demorar algum tempo. Tanto é que ainda hoje, eu falei para você da questão da água. Ali quem está levando água são as lideranças comunitárias, os comunicadores populares que estão fazendo ali campanhas de conscientização. Como é que está isso em Petrópolis? Você tem visto as lideranças, enfim, a galera da cultura se movimentando? Como é que está isso? Como é que está? Tem campanhas de doação também? Explica pra gente. Aqui em Petrópolis acontece algo que é fora da realidade. Você falou muito bem da questão da SEDAI. Petrópolis já tem sua água privatizada desde o final dos anos 90. Veio o governo do PSDB, privatizou, e no Brasil, concessão, que já é uma coisa complicada, se confunde com privatização. Porque a ideia da concessão era o quê? A iniciativa privada entrar, investir, explorar e depois devolver, mas nunca devolve. É engraçado isso. As concessões são permanentes, então é privatização. E aqui é Águas do Imperador, que é ligado ao grupo Águas do Brasil, que inclusive está em Friburgo, está em Niterói, e vai disputar essa privatização da SEDAI, já anunciou isso. Então, muito ruim, porque Petrópolis tem muita água, a região serrana como um todo tem muita água. Brota água, brota pena de água, poço artesiano das comunidades. Só que essa concessionária, ela simplesmente fecha. Aqui perto de onde eu moro, no Caxambu, que é um lugar que tem muita água, tem agricultura familiar, eu estava acompanhando uma luta ali com os moradores da rua Elisa Múcio, que eles estavam tentando fazer? Não deixar que os moradores usassem a água do poço. E a água foram feitos estudos pagos pela própria comunidade, os moradores rateando ali, que mostravam que a água era melhor até do que a da Águas do Imperador. Mas eles não querem, eles fecham o poço que eles querem cobrar, que é botar hidrômetro. Então, até aqui que tem água em abundância, que chove o ano todo, a gente passa por um quadro que as pessoas podem ficar sem água, porque as taxas são abusivas. Se você não pagar a taxa, a taxa de irrigação é mais abusiva ainda. Então, veja bem, eu tenho lá uma conta de R$40. Se eu não pagar essa taxa, para religar eu tenho que pagar 200. Pô, se a pessoa não tem R$40 para pagar aquela conta do mês, como ela vai ter 200 para religar? Então, assim, é um absurdo, é contra o povo mais pobre. E aí, o que a gente percebe? Que esse tipo de política faz com que, até onde a gente tem bons recursos, e o município teria condição de atender as pessoas, acabe sendo prejudicado. Mas, assim, no geral, o que está acontecendo na nossa cidade? Existem algumas iniciativas, principalmente de pastorais, de igrejas evangélicas, de coletivos de juventude. Eu mesmo faço parte de um movimento que é o Movimento Cidade Unida. As pessoas podem até entrar no Instagram aí e ajudar a gente com doações. E a gente tem tentado atender o máximo de pessoas possíveis. Só que está muito difícil.
Porque, como eu te falei, a prefeitura divulgou recentemente que entregou 600 cestas básicas e acha que está fazendo muito. Petrópolis tem 306 mil habitantes, 20 mil mês que estão sendo prejudicados, 20 mil microempreendedores individuais que não estão recebendo. Petrópolis tem no CadÚnico 25 mil famílias inscritas. Aí vem a prefeitura, entrega 600 cestas básicas. Essa concessionária de água entrega ali pouco mais de 2 mil kits de higiene e acham que estão fazendo alguma coisa, é muito difícil. Então meu telefone não para, meus ex-alunos da Escola Popular, que é um projeto de coletivo de educação de jovens adultos que eu faço parte, tem me procurado, pô Yuri, eu conheço tal família que precisa de ajuda. No Facebook, sempre que eu posto pedindo doação, aparecem cada vez mais demandas. Por isso, porque o município não está dando atenção para assistência social, para atender a vida das pessoas. Seja o pequeno comerciante, seja o MEI, ou quem está na comunidade isolado e alheio de qualquer política pública. Eu sei que a prefeitura não tem dinheiro, Rê, para dar conta de tudo, mas ela podia buscar parcerias. A primeira coisa que tinha que ser feita é, por exemplo, para o microempreendedor individual e para os pequenos comerciantes, é sentar com os bancos públicos, é sentar com o banco privado que roda a folha da prefeitura e criar uma linha de crédito específica para essas pessoas. Esses 20 trabalhadores que eu disse de van escolar possuem total condições de serem atendidos pela prefeitura. Eu estou falando de 20 pessoas. O orçamento da prefeitura de Petrópolis vai bater 1 bilhão e 200 milhões. Não é possível que não se tenha o mínimo de recurso e que não se tenha capacidade de gestão para buscar parceria para atender 20 famílias que estão precisando. Então são alternativas que a gente percebe que esses governos mais à direita, que é o caso aqui de Petrópolis, que é o caso de um filhote do Pisciani, que foi deputado estadual aí, o Bernardo Rossi, está na política há tanto tempo, entregou pouco para Petrópolis, você percebe que eles não olham para os mais pobres. Eles estão fazendo, como você disse muito bem, esse marketing eleitoral, de estou aqui, estou contra o coronavírus, estamos fazendo o possível, fechamos a cidade, e aí acertando algumas medidas importantes, mas na hora de olhar para o povo mais pobre, de fazer política de assistência social, de olhar para os trabalhadores contratados da prefeitura e para os pequenos comerciantes e autônomos, não estão fazendo. E ficam esperando ver se essa crise passa para salvar a vida das pessoas a esmo. E a gente sabe que não vai acontecer. É preciso política pública, é preciso seriedade. Então está muito difícil, Rê. Exatamente. E, Yuri, a gente vê assim, o drama das cidades, a gente vê o quanto que se nega, né, o direito ao acesso às questões mais básicas, mas o quanto que a gente precisa falar desse momento também do que foram as prioridades até agora, né? Porque se a gente fala da saúde pública, a gente tem um processo de privatização da saúde pública, de sucateamento justamente para justificar a privatização, que é enorme. Quando você vai falar enfim, de plano de carreira e salário dos profissionais de saúde, muitas dessas figuras viram a cara. Então, assim, fica numa tentativa discursiva também de falar, olha, os profissionais de saúde são heróis, como se eles não fossem humanos, né? Como se ter escolhido ser um profissional de saúde livrasse ele da humanidade que ele tem e das necessidades dele que ele tem, né? Que é de se alimentar, que é de ter uma moradia, que é ter um plano de cargos e salários que façam sentido para que é ter condições de trabalho nos ambientes hospitalares. Como é que está isso aí em Petrópolis? Assim, como é que você observa os profissionais? Porque, como eu disse para você, a gente está com falta de equipamentos de proteção individual, né, os chamados EPIs. A gente está com falta, enfim, de respiradores. Não sei se você acompanhou lá na USP. Fizeram os alunos da USP propuseram um respirador que é 15 vezes mais barato do que o respirador mais barato que tem no mercado hoje. Então, foi super interessante que, assim, o respirador já foi testado em humanos e funcionou, teve uma capacidade ótima, e que era para ter ali uma decisão política, uma vontade política de reproduzir esse respirador, né? E o quanto que a gente não tem isso numa sacada de, olha, então essa é a prioridade, a universidade pública
fez um respirador que é 15 vezes mais barato, vamos produzir em escala. Enfim, como é que você vê essa situação em geral? E deixa eu te explicar. A gente já está indo finalizando, a gente só tem um período mais curto, a gente não tem as 3 horas. Eu costumo brincar aqui nas nossas lives, né? Que a gente ainda não tem direito a 3 horas de live, né? Assisto muito a live da Tereza Cristina. Ela é ótima também. Das madrugadas. E ela fica 3 horas numa live e o Instagram bomba. Mas aqui a gente não tem isso, então a gente tem um teto de 1 hora de live. Então, vai criando o seu raciocínio também já para a conclusão, porque aqui eu já vi que surgiu perguntas com relação ao impeachment, com relação... basicamente. E alguns outros municípios, né? Bom Jesus de Itabapuana, o Olha, legal. Funciona da mesma forma. Tem outras pessoas aqui que eu consegui ver mais ou menos que, enfim, ressaltaram a questão da privatização da SEDAI como um problema também. Enfim, tem uma galera aqui trocando essa ideia com a gente, mas eu queria que você fizesse essa avaliação e um pouco, tá? Tem aqui algumas perguntas sobre o impeachment, mas rapidinho, só para dizer isso, assim, a gente generalizou essa ferramenta política, né? Principalmente depois do golpe da Dilma, né? Concretamente, hoje, ter mais de 30 pedidos de impeachment para o Bolsonaro, a gente reforça a generalização da utilização de um instrumento que é tão importante. E isso é preocupante também, né? Então, como é que a gente usa os instrumentos que a gente tem, mas com uma racionalidade que faça jus e dê legitimidade ao instrumento, né? Porque esse instrumento perdeu completamente a legitimidade por conta do golpe dado na Dilma. Então, como é que a gente também reorganiza a nossa estrutura também para pensar em outras formas de exigir o fora Bolsonaro e outras formas também de reivindicar um governo que seja responsável e garantidor de direitos, né? Perfeito. Quando começou tudo isso, Renata, a gente do Pessoal Petrópolis apresentou 26 propostas para a Prefeitura e para a Câmara. Mandamos para todos os secretários, para o prefeito, para todos os vereadores, para o presidente da Câmara, algumas propostas de como Petrópolis podia superar essa crise. A gente até dialogou com outras cidades sobre isso, falando com o pessoal de São João de Meriti, eles criaram lá suas 26 propostas também, e outros municípios que a gente foi conversando, depois o pessoal carioca também fez as suas propostas, então a gente percebe que solução não falta. O que falta é o que você apontou, vontade política. Só que esses prefeitos, em sua maioria, não possuem a vontade política de defender a municipalidade, de pensar mais estado de bem-estar social. Então, aqui em Petrópolis, o que tem acontecido, antes de tudo, é falta de transparência. Eu recebo nas minhas redes sociais o tempo todo denúncia de falta de EPI, de falta de cumprimento dos protocolos do Ministério da Saúde para manejo de quem está contaminado, para manejo de corpos. A gente percebe que a testagem está demorando e fica tudo meio confuso. Então isso inviabiliza. Essa transparência faz com que a gente fique um pouco de mãos atadas. Só que o pessoal já está redigindo uma nota que vai ser enviada para o Ministério Público para a gente poder fazer essas perguntas de forma mais direta e saber, tá bom, tem EPI para todo mundo, como o prefeito divulga na rede social, mas quanto é que tem? Essa proporção é suficiente para atender todo mundo? A gente também sabe que EPI não é uma coisa só para todo tipo de profissional. Dependendo da área que ele atua dentro do hospital ou de uma unidade de saúde, ele tem um tipo de EPI. Isso está sendo acessível? Quantos profissionais de saúde em Petrópolis estão de fato contaminados ou com suspeita? A gente não tem esses dados e a maior parte dos municípios do interior não possuem. Por mais que conselhos de saúde, por mais que o Corém corra atrás, fiscalize, a gente não consegue ter esse tipo de informação. E aí, nessas 26 propostas que a gente apresentou também, a gente indicou caminhos para que os municípios tivessem recursos, por mais que o governo federal e o governo estadual não estejam ajudando. Primeiro, são as câmaras municipais devolverem dinheiro, Renatinha. Câmara municipal custa uma grana absurda. Aqui em Petrópolis é repassado 5%
das nossas receitas. Então, isso tem receita corrente líquida, isso tem que, agora, a presença da Câmara e os vereadores, o conjunto ali, tem que pensar quanto que eles vão devolver para o município ajudar nessa crise. O prefeito tem que ter peito para parar de pagar dívida com instituições financeiras. Aqui em Petrópolis isso chega a quase 100 milhões no nosso orçamento. Então, assim, vou parar de pagar dívida, de empréstimo de outros governos e tal. E outra, se tiver que pegar empréstimo, vai ter que pegar, porque a prioridade agora é salvar a vida e garantir que a economia e a questão social da nossa cidade não seja quebrada. Depois ele faz uma gestão cortando ali cargo comissionado, aumentando IPTU progressivo para as mansões que não pagam IPTU progressivo, fazendo uma justiça fiscal. A gente sabe disso tudo. Então, eles não estão fazendo porque não têm vontade política. Esse é um grande problema. Agora, essas figuras ligadas ao governo federal, como a gente citou esse deputado, e tem tantos outros aqui no interior do estado, eles também não estão fazendo nada. Eu não vi nenhum deputado bolsonarista ou da direita indo buscar recursos, indo buscar programas, indo buscar EPIs no governo federal. Eles não são soldados do Bolsonaro, eles não batem continência para o Bolsonaro. Por que eles não estão ajudando nossas cidades nesse momento? Eu te pergunto, na Leste, o que os deputados bolsonaristas estão fazendo para o estado do Rio? Além de ficar numa briga política com o Witzel, além de pensarem nas suas campanhas municipais. E nas câmaras é a mesma coisa nas cidades. Então, é muita irresponsabilidade, eu estou de total acordo com você. A esquerda, o campo progressista, precisa ter maturidade para entender o momento que a gente vive. Não dá para achar que instrumentos legais, para achar que o rito do Congresso é simplesmente uma disputa que a gente faz dentro de movimento social, por exemplo. Ali existem questões engessadas, questões que mudam a vida dos brasileiros. O auxílio emergencial é um exemplo disso, né? O governo queria R$200, a oposição, Marcelo Freixo, a bancada do PSOL foi lá, brigou, conseguiu aumentar para 600, ampliou o número de pessoas que podem receber. Então ali tem todo um rito diferente que se a gente demole, e a palavra é essa, demole, a direita continua no poder e só muda o Bolsonaro. Você vê o Rodrigo Maia e o DEM com o discurso deles palatável, de que não, o Bolsonaro está tranquilo. Por quê? Eles não estão ligando que tem pessoas morrendo e as cidades estão abandonadas. Desde que a agenda ultraliberal passe, para eles está tudo tranquilo, o Bolsonaro é palatável. Então só tirar o Bolsonaro resolve a nossa vida? E o que vem depois do Bolsonaro? O Paulo Guedes, que é o que ele falou essa semana também, tudo que o Paulo Guedes falar para a economia vai ser feito. Vocês acham mesmo que só tirar o Bolsonaro vai fazer com que a agenda do Paulo Guedes de reformas contra o povo, de escateamento do Estado vai acabar? Então, assim, muito difícil, a gente tem que ter maturidade. A gente está muito bem representado pelo Freixo, por outros companheiros e companheiras lá no Congresso, mas eu concordo muito com a sua leitura. A gente não pode banalizar instrumentos e ficar com uma esquerda que é reativa. Desde o golpe contra Dilma, a gente só reage. A direita faz algo, o bolsonarismo faz algo, a gente só reage. O que a gente precisa fazer é construir programa para o país. E na minha concepção, e aí até já passando para você, que eu sei que tem que encerrar, um programa para o país passa por um Estado mais forte, com políticas públicas atendendo as pessoas e fazendo isso através das cidades. A gente tem que mudar esse pacto federativo e garantir que a municipalidade tenha mais recursos e que as pessoas, aonde moram, possam participar dessa vida política e pressionar para que o Estado, de fato, cuide das pessoas e garanta nossos direitos combatendo a desigualdade social. Então, Renata, quero só reforçar que eu fico muito feliz, me sinto muito representado com a sua atuação na LERJ. Não é à toa que os bolsonaristas, que o Witzel te escolheram como inimiga desde do primeiro mês de mandato, tentaram caçar o mandato, você sempre combativa com pautas através da Comissão de Direitos Humanos, ouvindo as cidades, então fico muito feliz e também de fazer parte do mandato do Freixo, de saber que ele também tem esse olhar para as cidades e de combater as desigualdades sociais. Não é um momento fácil para a esquerda, mas eu termino com a pergunta. Quando que foi fácil para a gente no Brasil? Quando que foi fácil para a gente no mundo dominado pelos senhores? Então, foco, ficar em casa, cuidar das pessoas e manter a postura para superar esse tempo histórico tão doloroso para a nossa geração. Venceremos, companheiro. É isso aí, Yuri. Venceremos. E é importante dizer que são muitas ações, né, do PSOL. Inclusive, a gente tem feito essa dobradinha, né, entre as ações que são apresentadas no Congresso Nacional. A gente tem feito também aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, inclusive a questão da renda mínima, né, da renda básica. A gente fez aqui no Rio de Janeiro, olhando, né,
porque comparando o Rio de Janeiro com outros estados, a gente tem um índice maior de custo de vida, né? O nosso custo de vida é muito alto. Então, nesse sentido, a gente fez um projeto de lei fazendo um complemento de R$ 150 à renda básica do governo federal. Então, sairia por 650, enfim. A gente fez esse trabalho justamente... 650, 750. A gente fez esse trabalho justamente pensando no que como a gente pode também trabalhar para as pessoas ficarem em casa, né, concretamente. Então, a gente fez projetos da renda básica, como esse complemento de R$ 150 que eu disse para vocês. A gente também fez projetos que dão conta da tentativa, né, e esse já está em discussão, de não privatização da SEDAI aqui no Rio de Janeiro, porque é isso, assim, algumas cidades não são... Tem umas cidades que já têm água privatizada, mas outras não são. E a gente precisa garantir que esse bem continue sendo público, né? O mundo inteiro descobriu que a água é um bem que não pode ser negociado. Exato. Está vendo o contrário disso acontecendo no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Nesse sentido, também a gente fez projetos de lei que vão para atenção, e esse projeto foi aprovado hoje, muito importante. A gente criou um programa, e é um projeto da bancada, a gente criou um programa de atenção à população mais vulnerável, né? Então, ali está colocado desde a população em situação de rua, mais a população hoje privada de liberdade, ou seja, gente que está no sistema socioeducativo e também no sistema prisional. A gente fez, nesse programa, também está previsto a construção de uma comissão de prevenção de violência contra a mulher. Isso é algo que é muito sério e que precisa de um trabalho concreto com relação a isso. Então, a gente faz quase que um programa máximo, né? Inclusive para distribuição, enfim, de alimentos para as crianças hoje que se referenciam basicamente nas escolas para poder ter uma alimentação. Enfim, a gente fez um programa máximo mesmo, e que foi aprovado hoje na LERJ, e a gente está aguardando a sanção do governo. Outro projeto que a gente conseguiu aprovar diz respeito à ocupação de prédios públicos e privados que hoje estão abandonados, uma ocupação para que possam ser centros de abrigos, né? Um debate que a gente fala tanto da ocupação desses prédios públicos. Então, a gente pôde colocar isso na pauta, e isso para a gente também é importante. A gente está aguardando a sanção do governador Witzel. Mas a gente também teve outras vitórias importantes já logo no início da pandemia, e foram projetos que teve um esforço de muitos deputados da LERJ, que foi o impedimento de suspensão, né, de corte de energia elétrica e de água. Sim, importantíssimo. Isso foi fundamental, e foi interessante que a Light, né, aqui no Rio, entrou com um recurso dizendo que, se contrapondo, dizendo que a energia elétrica não era serviço essencial. Então, então abre mão da concessão. Devolve para o Estado, então. Já que eles acham que não vale a pena, que não é essencial, devolve para o Estado. O Estado cuida. Exatamente. Aí a LERJ recorreu e a gente conseguiu manter aí a suspensão do corte de energia elétrica. Então, tem algumas ações importantes e viáveis. Basta ter vontade política. Exatamente. Nesse sentido, a gente tem unido forças também com a bancada municipal aqui no Rio de Janeiro, né, a bancada estadual e federal, e também se reunindo com outros. Mas, Yuri, te agradeço demais. A gente tem no nosso site também as mobilizações para arrecadação de alimento. A gente tem ali todos os projetos de lei que a gente já apresentou e os projetos de lei que a gente já
aprovou também. E é isso, seguimos na luta, companheiro. A gente vai sair mais fortalecido dessa. Com certeza. Quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente até agora. Tá acabando o tempo, Boa. 30 segundos finais. Então eu quero mandar um beijo para todo mundo. Beijo, Yuri, obrigada. E vamos Brigadão. na luta para que a humanidade não se desumanize, né? Para a gente conseguir sair mais forte dessa situação. Beijo, Yuri. Obrigada. Querido. Beijo, brigadão. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Até a próxima Beijão. live. Fiquem em casa e cuidem das pessoas de verdade. Isolamento social e quarentena. Tem que ficar em casa. Beijo. Não tem grande. jeito. Tchau, Beijo. tchau. Valeu, Yuri. Tchau.